Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com De Frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação. E na data de hoje é bola cantada, dominou na área, derrubou pênaltis. E a gente vai falar a respeito de investimentos no mundo do futebol. Afinal, não é só de adulto Ney que a gente vai falar nesse momento de Copa do Mundo. Seja muito bem-vindo. Quem você é e por que você está aqui? Já ganhou dinheiro no futebol presencial e no online? É isso mesmo? É isso mesmo. Bora lá, por favor, se apresente a toda a nossa comunidade. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Alex, eu sou CEO e fundador da K10, que é uma plataforma de investimento em futebol, onde a gente disponibiliza jogadores de futebol que você pode comprar pelo valor de mercado deles e que vão variando em função do jogador ser negociado para fora ou ser negociado entre clubes. E a gente lançou um produtinho agora para a Copa do Mundo. Eita, mas peraí, já falou muita coisa aqui que a gente precisa entender. É como se fosse um token? É como se fosse um cartola? Como é que funciona esse investimento? É como se fosse um token. Na verdade, a gente lista o jogador pelo valor de mercado dele. Esse valor de mercado, a referência geralmente que a gente usa, é um site chamado Transfer Market. É um site super famoso onde eles calculam o valor de mercado de todos os jogadores do mundo. E nesse site você tem um valor em euros, que é o valor de praxe no mercado de futebol. Então a gente, para pegar um exemplo, imagina um jogador que vale 1 milhão de euros. Então a gente lança esse jogador por 1 euro até 1 milhão de tokens na nossa plataforma. E você pode comprar esse jogador, um pedacinho dele, por 1 euro. Se o jogador... Aí você lança esse jogador, as pessoas compram esse token. E aí ele vai para o mercado secundário, onde as pessoas começam a comprar e vender em função do que eles acham, se o jogador está indo bem, se está indo mal, etc. E aí ele vai evoluindo a vida dele até o final da vida dele. Gostei da brincadeira. Então, se eu comprasse o menino Ney no Santos, e aí o Barcelona foi e comprou o PSG, eu ganharia toda essa escala e depois eu venderia o token ali quando eu achava que o Neymar tivesse caro, digamos assim. Exatamente. Você pegar o Neymar, né, que valia, sei lá, 2, 3, 4 milhões de euros em algum momento, que foi vendido por 60, 70, 80 milhões de euros, você teria essa valorização ao longo de 3, 4, 5 anos. Exatamente. O jogador que eu achar que tá caro, eu consigo shortear ele? Eu consigo acreditar na queda dele ou não? A gente ainda não tem a opção de short. Por quê? Porque a maioria dos nossos clientes que nós temos hoje não são clientes sofisticados. São clientes que são torcedores de futebol, que geralmente 90% do nosso cliente, olha que coisa louca, ele está na poupança, ele nunca investiu em nada na vida. Nunca comprou uma ação, nunca comprou um CDB de banco, não fez nada. Sim, só que foi a porta de entrada dele ali. Porque ele não entende desse negócio de ação, de CDB, de CDI, não entende nada. Então o dinheiro dele está na poupança. De futebol, o cara entende. Sim. Então ele fala, não, o jogador do meu time, sei lá, tem uns corintianos aqui na sala, né, Yuri Alberto eu conheço, esse jogador vai bombar. O cara vai lá e fala, não, Yuri Alberto eu vou comprar. O cara vai lá e compra. Então a gente não tem a opção de short, porque eu não consigo explicar para o cara que ele vai vender uma coisa que ele não tem e que ele vai ter que depositar dinheiro. Sim. Então é um processo. A gente pretende fazer isso provavelmente ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Pô, sensacional, cara. Você já trouxe vários insights, principalmente porque você falou uma coisa que me deixou bem, bem pensativo. É um trade, é uma análise muito semelhante à de uma ação, né? É um fundamento, o que pode engajar, entre aspas, um caixa futuro para aquelas pessoas, e você está sendo uma porta de entrada para o mundo dos investimentos tradicionais também, porque o cara começa a entender volatilidade, ele começa a entender risco, ele começa a entender minimamente sobre análise. Tem gráficos de jogador ou não? Tem gráfico. Ah, não é possível. Tem, não. A gente tem gráfico, só que a gente está... tem uma nova versão que vai sair no início do ano que vem, porque a gente focou agora na Copa, onde a gente vai ter gráfico igual a qualquer gráfico, ou seja, gráfico de corretora mesmo. Sim. Então vai ter gráfico de barras, gráfico de candlestick, etc. Você vai poder realmente... exatamente o que a gente pretende, a nossa intenção, que a gente está construindo uma bolsa de valores de jogadores de futebol. Então, em vez de você olhar Petrobras, você vai olhar força de índice relativo de Yuri Alberto, de Cássio, do que você quiser. É a mesma coisa. Exatamente isso. E como é que surgiu essa loucura? Você é do ramo, né? Comenta um pouco aí da sua trajetória até chegar
no projeto K10? Na verdade, eu fui do mercado financeiro a vida toda. Eu comecei trabalhando numa época que faz muito tempo. Eu comecei trabalhando com produto derivativo em 1987. Eita, cara. Quando o derivativo era meio que um início, assim, fora do Brasil. Então, trabalhei no mercado financeiro e derivativo a vida toda. E aí, em 2000... Desculpa, como é que você chegou até aí? Vamos voltar até um pouco. Até onde? No derivativos, em 1987. Era uma coisa que você falou assim, ó, quando eu crescer, eu quero operar derivativos. Não, na verdade eu nem sabia que existia, né? Eu tava estudando na faculdade, na Suíça, e aí eu fui estagiar. Sim, caiu no banco. Não, então, não era um banco. Eu fui estagiar e tinha uma corretora, que nem existe mais, é uma corretora americana, que estava na Suíça e que fazia market making de opções e futuros na Bolsa Suíça, que foi a primeira bolsa eletrônica do mundo. E aí eu falei, poxa, não entendo nada desse negócio, mas parece interessante, é diferente, né? Uhum. Falei, eu vou. Aí entrei lá, tinham poucas pessoas, era uma turma muito jovem, e aí comecei a aprender sobre derivativo e virei market maker lá de produtos derivativos na Suíça, na Bolsa Suíça, de opções e futuros, que era uma coisa muito louca, né? Foi assim que eu entrei. Inclusive, eu entrei em setembro de 87. E eu fiquei super animado. Quando veio o crash em outubro, falei, cara, é surreal. Eu acabei de escolher uma profissão, já acabou. Né? Pô, acabou meu mundo, acabou Sim. tudo. E aí, né, depois disso, a gente percebe que, na verdade, todas essas grandes movimentos de mercados não são definitivos, né? Tanto que depois o mercado continuou. Depois eu fui trabalhar, fui nos Estados Unidos, onde eu montei a primeira mesa de derivativo de mercados emergentes do mundo. Na época não chamava nem mercado emergente, chamava mercado menos desenvolvido, less developed countries, né? Hoje em dia eu não poderia mais falar isso, mas na época era assim. E aí fiquei fazendo isso muitos anos, e aí em 2010, 2011, eu li um texto do Steve Jobs que mexeu comigo, que foi um texto que falava que como a vida é muito curta, etc., você tem que mais ou menos, e que você passa muito tempo no trabalho e não na sua casa, Exato. Você tem que fazer alguma coisa que ama, te dá né? prazer e que te ama, que você ama porque é mais fácil. Eu já estava meio de saco cheio do mercado financeiro, eu falei, cara, minha paixão é futebol, eu vou tentar entender esse mercado. E aí eu entrei no mercado de futebol, em 2010 para 2011. O que você aprontou no futebol? Cara, eu trabalhei com várias coisas. Eu comecei primeiro comprando e vendendo jogadores, mais focado no Santos Futebol Clube. Então, na época, tinha o Neymar, tinha outros jogadores lá. Depois disso, em 2014, a FIFA... Porque até 2014, pessoas normais, quer dizer, qualquer um, podia comprar um pedaço de um jogador, né? Em 2014, a FIFA proibiu isso. Hoje, só clubes podem. Né? Você não pode mais comprar um pedaço de jogador, só clubes. O que a gente montou na K10 é um derivativo disso. E aí, em 2014, quando a FIFA proibiu, eu tive que sair do negócio que eu estava fazendo, porque eu não podia mais fazer, e aí eu fui trabalhar para o Abílio Diniz. E o Abílio Diniz me colocou no São Paulo, né, onde eu trabalhei como CEO de São Paulo, depois eu fui para o Figueirense, enfim, tive uma história aí que eu diria assim, por um lado foi uma grande experiência, muito aprendizado. Por outro lado, eu aprendi o que era a política de clube, né? Que é uma coisa muito dura e muito complicada. Eu imagino. E aí, depois de tudo isso, surgiu a ideia de juntar mercado financeiro com oportunidade de futebol para criar uma bolsa de futebol. Foi isso. Cara, sensacional. Antes de qualquer coisa, é uma honra tê-lo aqui. Imagina, eu que agradeço. E a K10, ela pretende fazer um IPO, ela pretende chegar onde... A atividade fim, além do trade, existe uma perspectiva de criar um educacional? Porque eu falo assim, eu gostei. Eu fui torcedor fanático de torcida organizada, eu gostei muito. Depois eu recuei muito forte. E aí, a partir do momento que eu fui pai, também eu falei, nossa, agora já não consigo mais imaginar ter tempo para isso. Mas eu acredito ser um bom, talvez, observador. E aí fala assim, pô, aquele jogador ok, aquele jogador ok também, aquele lá talvez não. Isso, existe um educacional que você pretende fazer ou hoje é puramente abre uma conta, mandou o dinheiro e faz uma especulação? O que a gente consegue esperar aí da K10 para o pessoal começar a investir, principalmente agora na Copa do Mundo? Hoje você faz um cadastro, você manda o dinheiro e você monta a sua carteira, né, de jogadores. Na Copa do Mundo, a gente montou um produto diferente, que é um prediction market, na verdade. Você basicamente
vai pegar todas as seleções e você vai determinar qual seleção que você acha que vai ganhar ou seleções que você acha que não vai ganhar. Em função disso, você vai botar lá o preço que você acha que vale cada seleção, alguém vai botar o preço contrário a isso, e aí vai acontecer o tal do match, né? Você vai ter o trade, vai acontecer ali. Tudo isso, para a gente, é uma mistura de marketing educacional, né? Porque se eu faço, de novo, se eu monto uma plataforma para a Copa do Mundo, onde você pode comprar, vamos dizer o seguinte, o campeão da Copa do Mundo vale R$1, certo? O resto vai valer 0. Então, se você acha que o Brasil vai ser campeão, digamos que você pague 20 centavos para o Brasil ser campeão. Se você acha que o Brasil não vai ser campeão, você vai vender a 20 centavos. O problema é que se você vende a descoberto, começa aquele problema. O cara não entende, eu não consigo explicar para ele. Então, o que a gente fez? A gente falou, cara, vamos montar um negócio que é uma call e uma put, uma opção de compra e uma opção de venda. A opção de compra é você comprar para ser campeão. A opção de venda, que é o não, é você comprar para não ser campeão. E aí você vai ter a soma dos dois, tem que valer R$1 para poder acontecer o trade. Beleza. Então esse negócio vai acabando acontecendo. Isso aí já é uma educação. Sim. Né? Porque o cara já vai conseguir fazer algumas coisas que ele vai entender instintivamente o que ele tem que fazer. Né? E aí depois a gente vai fazer um trabalho educacional, porque a gente quer, de novo, a gente quer abrir short, a gente quer abrir um monte de coisa, só que as pessoas têm que entender. Então é um processo. Sensacional. Hoje você tem sócio? Tenho um sócio operacional, né, que trabalha comigo, que é cofundador. Temos um jogador de futebol que é sócio. É isso que eu imaginei. Eu queria ouvir isso, inclusive. Então, o Paulo Henrique Gans é nosso sócio. Sensacional. Lá que está hoje no Fluminense, né, que é um cara extraordinário, que ajuda bastante a gente. E temos um outro sócio, que é um austríaco, que chama Georg Pengel, que foi o presidente das ligas europeias. Então, um cara que entende bem de, digamos assim, de política de futebol na FIFA e na UEFA. Qual que é a principal diferença da K10, por exemplo, para o token de um time de futebol? Acho que recentemente, se eu não me engano, Fan token. Isso, que foi o Cruzeiro, etc., que acho que montou o seu fan token. Qual que é a principal diferença para você passar para o nosso ouvinte de um fan token para o trade ali que você proporciona na plataforma? Um fan token, o que ele é? Ele não é nada mais do que a digitalização do programa de sócio-torcedor. O que um fan token te dá? Ele te dá algumas oportunidades junto ao clube. Por exemplo, sei lá, escolher a cor da terceira camisa, escolher, sei lá, a cor do ônibus, o tipo de... algumas coisas. Talvez você vai ter algumas experiências com jogadores, etc. Mas não tem nada a ver... com um trade, né? Com o resultado nem do time, nem financeiro do time, nem nada. Não é um instrumento financeiro, é um instrumento de experiência, né? É outra coisa. A K10 é uma plataforma financeira, uma plataforma para investimentos. Ou seja, quem entende de futebol tem como ganhar dinheiro na K10, porque ele vai fazer ali os seus investimentos em função do que ele acredita que vai acontecer. No fan token não tem como, porque não tem relação, né, direta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Custa caro? Qual que é o investimento inicial, assim, ó? É muito caro. Na K10? É isso. R$20. Meu Deus, não quero mais. Não dá. Não consigo. Não dá, acho que é difícil entrar. Não, a gente aceita investimento a partir de R$20. Então é super acessível. Qualquer pessoa, a gente tem... literalmente qualquer pessoa pode acessar. É a partir de R$20. Qual que foi o maior trade que você já viu acontecer ali? Yuri Alberto. Para os corintianos aqui, ó. Eita. Yuri Alberto, quando ele estava no Internacional aqui, ele foi vendido para o Zenit, saiu de €2 para 15 em espaço de 3 dias. Meu Deus do céu. Acho que foi o maior que eu vi. Tinha muita gente posicionada? Tinha uma galera que falou assim... Tinha uma galera que estava feliz. Cara, sensacional. Eu tinha já ouvido muito falar, mas jamais tido esse bastidor, essa experiência que você está proporcionando para mim, né? Para mim, para todos os ouvintes aqui, mas está sendo um lance sensacional. E investir no time, você chegou a comentar algo sobre, né? Você falou que tem das partidas, etc. Mas eu, por exemplo, não consigo mais acompanhar. Se você me desse R$1 milhão hoje para falar a escalação do Corinthians, eu não conseguiria ganhar mesmo sendo corintiano. Eu consigo investir aí no time, na performance do time, em resultados de campanhas tipo Brasileirão, Copa do Brasil e etc. Ou ainda não, é um negócio mais específico do jogador? Então, o jogador é nosso carro-chefe. Tá. O produto de Copa que a gente está lançando é exatamente isso.
Então, dependendo de como for o produto da Copa, a gente vai iniciar lançando ano que vem o Brasileirão. Aí você vai poder fazer a mesma coisa no Brasileirão. Porque daí fica mais fácil, né? Claro. É um fan token ao contrário, né? Eu não uso você pode determinar onde é que em que posição o Corinthians vai terminar o campeonato, se vai ser campeão, se vai para Libertadores, se vai para Sul-Americana. Ia falar se vai ser rebaixado, mas não vai, né? Enfim, é isso, entendeu? São essas oportunidades que você vai ter depois no Brasileirão, numa Copa do Brasil, Libertadores, qualquer tipo de campeonato. Agora a pergunta é honesta porque eu preciso entender, né? É mais sorte envolvida, é estatística? Você acredita que quem pare para estudar mais a história consiga ter uma assertividade maior? Como é que funciona? Quando a gente fala do mercado financeiro, eu defendo muito que tem que fazer um cruzamento entre uma análise fundamentalista e uma técnica. Para quem for começar a investir na K10, qual que é o principal movimento dele? É um achismo? É um feeling? É uma estatística? O que você vê que vai dando mais certo para essas pessoas que estão ganhando uma grana? Eu acho que quando você fala de jogadores, tem mais análise, né? Porque você pode analisar jogadores de uma certa idade, que jogam numa certa posição, que estão em certos clubes. Eles têm uma propensão a serem vendidos por preços maiores indo para a Europa. Né? Tem uma notoriedade, né? Tem um histórico. Isso. Então você tem como analisar, você tem história. A gente, por exemplo, antes de montar a plataforma, a gente analisou mais de o histórico, dados históricos de mais de 1.500 jogadores nos últimos 20 anos. Então, quando você analisa isso, você começa a ver que tem certas tendências, assim, tem certas coisas que você consegue realmente fazer digamos assim, um apanhado de pesquisa que te dá mais armas para fazer um investimento melhor. Quando você fala de Copa do Mundo, são 7 jogos. É muito difícil. Não dá para alguém falar, eu sei o que vai acontecer. A gente até montou um modelo super sofisticado, mas é muito difícil, porque é um jogo. Um jogo pode acontecer, são 7 jogos para ser campeão. Ou seja, é nada. Né? Então ali eu acho que tem uma questão é óbvio que quem não entende nada pode apostar que a Arábia Saudita vai ser campeão do mundo. Mas quem entende um pouco de futebol sabe que a Arábia Saudita não vai ser campeão do mundo. Mas antes, 6 times que têm, né, uma probabilidade, eu diria, similar de ser campeão do mundo. E algumas zebras que pode aparecer, como apareceu a Croácia em 2018, é isso, né? Você está aí falando de 7, 8 seleções que podem ser campeão do mundo. Qualquer uma delas você pode acertar. E aí vai depender do jogo, de que cada um faz, tem um pouco talvez de feeling, sei lá. Mas a gente tem um modelo que a gente construiu, baseado em dados estatísticos dos últimos 4 anos de todas as seleções, onde a gente faz uma previsão boa do que a gente acredita que vai acontecer durante a Copa. Mas não é um estudo tão fácil de ser replicado, de se alguém refazer. Vai ter uma carteira recomendada? Vai. A gente vai disponibilizar, inclusive, os resultados do modelo. Sensacional. Então, sei lá, o time dos sonhos, digamos assim, estaria dentro de uma carteira recomendada e a gente conseguiria investir o nosso dinheiro dentro desses jogadores aí numa cesta. Você falando dos jogadores? Uma carteira recomendada de jogadores. Sim, jogador sim. Tenho 10 mil reais para investir. Então, esses 10 mil reais já direciona então para esse goleiro que tem uma maior indicação e tudo mais. A gente vai fazer, inclusive, nós vamos montar cestas, né, índices, na verdade, de jogadores em função de idade, em função de posição, em função de times e de possibilidade que tem maior de ir ou de não ser vendido para a Europa, etc. Tem muito jogador que vai e volta, né? Uhum. Então, tem todo um estudo que a gente faz em cima do jogador. A gente tem um research, digamos assim, um relatório de jogador. Eu fico tentando fazer essas analogias. A gente tem um relatório de jogador, onde a gente fala, o jogador tem essas características, isso se assemelha a fulano que foi vendido há 5 anos atrás, joga em tal posição. Então a gente faz um relatório realmente como se fosse um relatório de empresa, só que para um jogador. Agora, para os craquinhos de plantão, vai ter alavancagem? Então, a gente pretende fazer isso, tudo isso... Tenho certeza disso aqui. Quer dizer, a partir do momento que a gente vai abrir o short, né, que você tem que vai ser a mecânica do depósito de margem, a gente pode aí abrir a alavancagem, né, que é a mesma coisa, vai ser a mecânica da margem. Mas para isso a gente está montando um modelo que seja o mais, diria, conservador possível para ter uma margem razoável. A gente não quer fazer coisa que dá, sei lá, margem de 100 para 1, né? De loucura. Né? Eu falo porque a grande maioria dos meus ouvintes aqui
é operador de dólar futuro, índice futuro e de opções. Então, se você fala que dá para alavancar, o pessoal vai que vai. Qual que é o horário de negociação? Hoje a gente abre às 10 e fecha às 17 horas. Mas durante a Copa a gente vai abrir às 6 da manhã e vai fechar depois do último jogo, que deve ser umas 18 horas por aí. Não sei se você quer responder essa pergunta, mas eu acho que é importante. A liquidez. Como é que é a liquidez desse projeto? Hoje movimenta, é um mercado líquido, a gente entrou, consigo fazer uma transação, ou ainda é um processo que está ganhando um mercado e vem ganhando cada vez mais liquidez? A gente está criando um mercado que não existe. Sim, então, sensacional. É complicado. Você não consegue chegar e falar assim, hoje eu tenho um volume de 500 milhões por dia. Não é isso. É um processo. O que eu posso te falar é assim, quando a gente começou há 1 ano e meio atrás, a liquidez era mais ou menos de uma vez por mês. As pessoas que entravam na plataforma entravam uma vez por mês e entravam só no próximo mês. Hoje as pessoas já estão voltando uma vez por semana. Então já está melhor e a gente está vendo que as coisas estão evoluindo. Então a liquidez é um processo de construção que está aumentando. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque quando eu comecei a operar em 87... Sim, eu devo imaginar que... se você olhar, por exemplo, para o Brasil, eu estava contando isso para uma pessoa aqui do TC algumas horas atrás, você tinha ação como Vale do Rio Doce que negociava, sei lá, 5, 6 milhões de dólares por dia. Nada, né? Entendeu? Hoje em dia, 5, 6 milhões por dia deve fazer em uma fração de segundo. Então é um processo, né? Liquidez é uma coisa que você vai evoluindo com produto bom, com cliente, com transparência, com confiabilidade, etc. É isso. Então hoje, só para consolidar a ideia na minha cabeça, até 2014 existia o empresário, pessoa física. Depois de 2014, só existe o formato de clube negociar jogadores. É isso? É exatamente isso. E agora, então, a gente pode falar que somos todos empresários. É exatamente isso. De jogadores de futebol com pouco dinheiro. Inclusive, é o que está na nossa Roma. Venha ser, ou seja, empresário de futebol. Eu dou exatamente a oportunidade de cada um de montar a sua carteira de jogadores. É isso. Você conseguiu, hein, pai? E como é que ficou? É que daí você me trouxe uma informação que eu não tinha nem ideia, né? Que 2014 tinha sido, banido. Entre aspas, cancelado essa movimentação de pessoa física. Pra onde foi esse povo? Porque tinha gente que ficou muito rico com isso, né? Principalmente. Foram, sei lá, para criptomoeda, foram fazer outras coisas, né? Mas isso vai voltar. Inclusive, o fato da gente ter como sócio o Georg Pangel, que é o cara que foi Ele tem mais de 30 anos trabalhando na UEFA, na FIFA e nas ligas europeias. É um cara muito importante no meio do futebol internacional e no meio dos reguladores, né? FIFA e UEFA, é um cara super importante. E a gente quer exatamente fazer isso. Nossa expectativa, nosso trabalho, a gente criou a K10 com uma expectativa muito clara. Até a Copa do Mundo de 2026 ter um trabalho junto à FIFA para explicar para eles, e eles sabem disso porque tem uma pressão grande acontecendo, que eu já vou explicar, reverter esse processo. Permitir que qualquer pessoa, qualquer torcedor possa comprar um pedaço do seu jogador. Você tem hoje o futebol, como você sabe, é o maior esporte do mundo de longe, né? É um esporte de 55 bilhões de dólares por ano, são 4 bilhões de torcedores, são números assim impressionantes. Quando você vai para o segundo esporte, é um anão do lado disso. E quando eles baniram o investimento, o que eles criaram, na verdade? Eles acabaram criando grandes clubes com dinheiro que acabam comprando jogadores de clubes médios e pequenos que não têm como se defender e ficar com esses jogadores. Que são praticamente obrigados, entre aspas, de vender os jogadores porque eles não têm capacidade financeira para ficar com esses jogadores. Então você está criando o quê? Uma distância brutal dentro dos campeonatos. Você vai falar, mas isso é concorrência, isso é normal. É verdade. Se fosse só uma concorrência de jogadores, não teria problema. Só que esses caras disputam o mesmo campeonato para ser campeão. Não fica justo, né? Então não é justo. Eles dizem assim, o Cuiabá nunca vai ser campeão brasileiro. É isso aí. Por quê? Porque o Flamengo, o Palmeiras tem tanto dinheiro que o resto compra todos os jogadores. E vai roubar os melhores jogadores. Isso é verdade. Na Espanha é verdade. Aí você tem campeonatos onde você tem a França tem um campeão. A Alemanha, um campeão. A Espanha, 2. A Itália, sei lá, 1 ou 2. Portugal tem 2. Na Inglaterra. Então,
você vê o seguinte, essa distância está aumentando. E como é que você pode melhorar isso? Se esses clubes médios e pequenos tiverem acesso a capital. Como é que eles vão ter acesso a capital? Se eles pudessem, por exemplo, fazer a IPO de jogadores. E é o que a gente está propondo, e é com isso que a gente está indo para a FIFA, com essa proposta. E é por isso que a plataforma existe. Pô, como é que tá isso? Você pode falar um pouquinho? A gente está... 2026, mas você vê que é um processo avançado que tá desenhado, também é um gol de placa, ou você vê que a burocracia pode ser muito alta? Não é uma questão burocrática, não. Na verdade, é uma questão muito mais de desenhar isso, uma questão política de desenhar isso junto com a FIFA, para que eles se sentem seguros que isso possa acontecer, que eles se sentem seguros que esse é um caminho realmente... Porque o que eles querem? Eles querem controlar o que está acontecendo. Sim, exato. Que é por isso que a gente registra todas as operações que a gente faz numa blockchain. Porque aí eles vão ter acesso a quem comprou, quanto comprou, onde é que está a concentração de detenção de token, etc. Então, a gente quer implementar todas as regras que já existem no mercado financeiro, né, de transparência, de eficiência, de segurança, para levar para a FIFA, para que exatamente esse processo possa acontecer de forma natural, junto a toda a comunidade do futebol, que são 4 bilhões de pessoas. Mais uma vez, hein? Que isso, paizão. Você já revolucionou, né? A nossa ideia é essa, quer dizer, o que a gente quer é deixar um legado no futebol mundial. É isso. E a gente fincar a bandeira do Brasil nesse legado aí para fazer isso acontecer. É isso mesmo. Cara, logo no começo da minha trajetória pós-banco, eu trabalhei num banco. Depois eu virei independente e eu tava conversando, isso era 2015. Com um investidor que estava numa pilha, não existia blockchain, não existia ainda conversas diretas sobre criptoativos, mas ele já tinha uma ideia basicamente de tentar pulverizar esses investimentos dos investidores, exatamente por causa disso. Era uma panelinha onde meia dúzia ganhava, onde meia dúzia coordenava, onde era realmente um monopólio. Então tinha, sei lá, 20 empresários, né, 20 empresários de jogadores de futebol e tudo era negociado dessa forma. Então, e não acompanhei mais o projeto, mas eu vejo que você realizou uma coisa ainda mais melhorada, porque você trouxe o trade, né? Você trouxe uma capacidade com R$20, porque sempre foi muito caro, né? Olha que loucura o preço dos jogadores, onde chegou isso. Então, eu consigo entender pelo tamanho do mercado, né? Que você acabou de trazer vários números também que não era de meu conhecimento, mas não para de se valorizar, entendo dessa forma. Eu acho que o Neymar nunca ficou mais barato, né? Não sei. Ele então... até fica, mas o futebol, por incrível que pareça, quando você analisa, é muito louco isso. O futebol não tem crise. Não tem recessão, não tem crise, não tem problema. A única vez que teve um problema real no futebol foi na pandemia, porque fecharam os estádios. Se não, nunca teve. Então, assim, teve recessão na Inglaterra, na Espanha, etc. O futebol continua crescendo. Então, o jogador de futebol, ele continua tendo muita valorização. Por quê? Porque é a questão de oferta e demanda, né? Você tem poucos jogadores bons e você aumentou isso, né? Você tem poucos jogadores bons e você tem poucos clubes que têm a capacidade de comprar, até por causa do banimento feito pela FIFA. Antigamente, um fundo de investimento poderia, por exemplo, chegar numa Roma ou no Cuiabá e falar, cara, eu vou te dar 20 milhões de reais, a gente vai comprar esses jogadores e acabou. Hoje em dia não tem mais isso. Entendi. Então o Cuiabá chega e fala, puxa, não tenho dinheiro, vou vender. E vende. Então isso acaba acontecendo. Pode quebrar, esses pequenos vão quebrar. Quebrar, não sei se vão quebrar. Alguns já quebraram, na verdade, né? O que você tem é que esses clubes têm mais dificuldade de se financiar, porque eles não têm acesso a capital. Então, e o maior ativo desses clubes, né? Fora, obviamente, o torcedor, são os jogadores. É a capacidade... O que é um clube de futebol, você parar para pensar? Ele é como uma empresa agrícola, entre aspas, né? Ele tem uma tecnologia onde ele consegue descobrir talento. Ele atrai esse talento para o clube. É uma incubadora. É uma incubadora. Ele forma esse talento e quando esse talento está muito bom, ele vende esse talento por mais dinheiro. Acabou, né? Tá bom. Agora, se você limita o preço pelo qual ele pode vender, porque ele não tem dinheiro para ficar com esse cara mais tempo... fica mais difícil, e é um pouco isso que acontece hoje. Isso tem que mudar. A pressão dos clubes médios e pequenos na Europa sobre a FIFA para isso é muito grande, para mudar isso de alguma forma. Então tem um trabalho, tem conversas para que isso seja revertido. Eu quero tirar uma foto e pegar um autógrafo seu, demorou?
Eu vou vender. Que daí quando você cravar essa bandeira aí, fala, pô, conversei lá com ele, e era uma história ainda que a gente estava planejando. Dentro desse universo do futebol que você também viveu, né? Esses bastidores internamente, como é que são as suas expectativas para a Copa? Por que eu te pergunto isso? Eu já conversei com algumas pessoas que não são do ramo e as pessoas não estão mais tão ligadas a esse sentimento igual a alguns anos atrás. Não sei se foi o 7-1, não sei o que rolou, mas eu vejo que as pessoas estão mais desanimadas com essa Copa e ninguém consegue me responder essa pergunta com um embasamento mais inteligente. Brasil, tem chances reais de ir bem nessa Copa ou mudou muito? Eu vejo que cada vez mais o futebol internacional vem crescendo, né? O Brasil era muito discrepante, né? Em alguns determinados momentos da história, o Brasil de longe realmente era o melhor do mundo. E hoje a gente vê que alguns países estão cada vez mais investindo e evoluindo o seu futebol. Agora, 2022, lá em Catar, como é que é? Quais são as expectativas que nós realmente podemos ter? Se é mais pé no chão, a gente pode acreditar mais do que as últimas 2 Copas? O que você pode falar? Qual que é o sentimento do brasileiro mais próximo do amante do futebol para essa Copa? Eu colocaria algumas coisas, né? Primeiro que tem um problema muito claro no Brasil, e eu que morei em vários países fora do Brasil, vivi isso na pele, que é o fato que o torcedor brasileiro sempre espera que o Brasil vai ser campeão. E só ser campeão equivale. Então, de uma certa forma, é quase um desrespeito às outras seleções, porque só um vai ser campeão e todo mundo briga por isso. Exatamente, né? Perfeito. Quando você está na França, na Inglaterra, na Espanha, etc., é óbvio que todo mundo espera que a sua seleção seja campeã. Mas não se fala só de ser campeão, se fala de um monte de outras coisas, né? Do processo, do trabalho, de jogadores, etc. O futebol mudou muito, né? Antigamente, o Brasil era muito superior porque o Brasil tinha jogadores que tecnicamente, especialmente no 1 contra 1, individualmente faziam a diferença, né? Hoje em dia, só para te dar um dado que é curioso, mas que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, na Copa de 70, por exemplo, quando o Brasil foi campeão de forma magistral, o jogador corria na média, 3 km por jogo. Então você imagina o espaço que era coberto por um jogador no campo. Hoje o jogador na média corre 14, 15 quilômetros. Então você hoje em dia tem muitos menos espaço do que você tinha naquela época. Segundo, que fisicamente teve uma evolução brutal dos atletas, né? Como tamanho, força, etc. Terceiro, que infelizmente, né, simplesmente o talento brasileiro puro que resolvia as coisas individualmente virou mais escasso, né? E os outros melhoraram também. Então você tem uma disputa hoje que eu diria que é mais equilibrada. Perfeito, essa é a palavra. O Brasil tem chance de ser campeão? Claro que tem, óbvio que tem, mas outros países também têm. Não é que o Brasil vá lá como franco favorito e vai ganhar e acabou. O Brasil tem chance, tem um time bom, tem um técnico bom, está preparado para isso. Eu acho que é um técnico que aprendeu muito com 2018, isso é muito positivo, inclusive você ter técnicos que ficam porque eles aprendem, né? E melhoram o entendimento do jogo. Agora, você tem seleções... Eu acho que o futebol está mais equilibrado hoje em dia. Se você pensar, sei lá, 20 anos atrás, que se ia enfrentar a Suíça e a Sérvia, era um detalhe para o Brasil. Hoje em dia, são seleções difíceis. Por quê? Porque os jogadores, como o futebol se internacionalizou muito, são jogadores suíços ou sérvios que jogam na Premier League, que jogam nos melhores clubes, nas melhores ligas. Então são jogadores que estão acostumados a disputar jogo grande todo dia. Não é como antigamente, onde o cara ia para a Copa, né? E fala, caramba, o cara disputa Champions League, disputa Premier League, disputa jogo, não tem mais essa. Então o jogo está mais equilibrado, né? E Copa do Mundo, como eu falei, para ser campeão do mundo são 7 jogos. Então, muitas vezes é um detalhe, tá bem no dia, um jogador que se machuca, você não tem como prever essas coisas. Isso, exatamente. Sabe, um cara que se machuca, você vê, estava vendo agora, a seleção francesa perdeu 5 jogadores machucados. Um se machucou ontem, eu acho, anteontem, e foi para casa. Tá desfalcado, né? Desfalca um time, né? Então, essas coisas acontecem. Isso pode ajudar o time ou não, né? Às vezes tem time, a Itália sempre foi profissional nisso, né?
A Itália chegava com times detonados, se juntava e virava campeão. Então, eu acho que o Brasil tem chance. Claro que tem chance de ser campeão. Eu acho que o Brasil, inclusive, é o franco favorito. Né? Franco favorito, que eu digo, é o favorito da Copa do Mundo. Mas não acho que ele é o favorito, assim, com... Tipo, essa escala gigantesca, vai acabar com todo mundo. Não, acho que vão ser jogos muito difíceis na primeira fase e na sequência. E tem várias seleções prontas. É uma das primeiras vezes que você tem grandes jogadores que vão fazer provavelmente sua última Copa, né? Provavelmente a última Copa do Neymar, é a última Copa do Cristiano Ronaldo, é a última Copa do Messi, é a última Copa do De Bruyne, é a última Copa do Benzema, é a última Copa do Modric da Croácia, ou seja, você tem aí grandes jogadores que estão, Lewandowski da Polônia, você tem grandes jogadores que estão disputando suas últimas Copas, né? Cristiano Ronaldo já falei. Então, esses caras vão dar tudo, né? Porque... Perfeito, é uma ideia, porque eu só conheço esses nomes. Então. Eu não tenho ideia quem que seja as pessoas que vão ser sucessoras desses jogadores. Quem que você encara hoje, pelo menos um no Brasil e um fora, que são grandes destaques e que valeria botar no mínimo vintão lá nessa ideia? Fala assim, pô, Gui, hoje, sei lá, o Gabigol da vida, um menino que é muito falado e que tem muito futuro é o Endrick do Palmeiras, né? Que todo mundo fala que é um menino de 16 anos, que jogou 5, 6 jogos, é pouco ainda. Anos. Mas é um menino que tem um grande futuro pela frente. Eu diria que o João Gomes do Flamengo, que é um jogador já mais maduro e já pronto, é uma tremenda oportunidade. Um jogador que vai sair daqui por muito dinheiro. O próprio Yuri Alberto aí, né, para os corintianos, é um jogador que tem muito valor. Você tem aí, né, tem jogador do Atlético Mineiro, tem jogador do Fluminense, né, o André do Fluminense, tem vários jogadores que tem bastante, que tem valor. Mas dessa turma aí, de novo, é igual bolsa de valores. O Endrick é uma aposta, é tipo uma small caps, entendeu? Uma empresa que está ali, não tem certeza ainda. O João Gomes já é uma certeza, aqui no Brasil. Ele pode ir para fora e não dá certo, mas aqui já é uma certeza, né? Aí você vai pegar, por exemplo, um Richarlison que está lá fora, ou o Antony, etc. Eles já são certezas. Né? Já são blue chip. Metalzão. Agora, não sei se tem muito mais para valorizar. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, eu acho que é um pouco isso que tem que olhar. Sensacional. Eu pergunto exatamente porque você acaba me chocando várias vezes nesse podcast aqui. Porque se essas pessoas se aposentarem, né, e eu parei de acompanhar o mercado, eu fico nesse pensamento agora. Eu não tenho ideia. Então, assim, eu ouço basicamente um Gabigol da vida, porque tem uma exposição ali dentro do Flamengo e tudo mais, mas eu não sei se ele tá caro ou tá barato. Eu não compraria, então. mas eu ficaria com medo de shortear. Vamos pensar dessa forma. Então, o Gabigol é um jogador que deu muito certo aqui no Brasil, foi para a Europa, voltou. É um jogador que já não é mais um jogador tão jovem. É jovem, mas puxa, o futebol tem limite, né? Um jogador com 24, 25 anos já não é mais tão jovem. Caraca, é isso mesmo? É um jogador que já está estabelecido. Pô, eu com 32 não consigo nem pensar. Não, então, você já é aposentado. Então, o futebol, o auge do futebol é entre 28 e 32 anos para jogador, né? Goleiro é outra coisa, pode ser um pouco mais. Então, um jogador com 25 já está quase ali, né? Mais difícil um jogador com 25 anos ir para fora. O jogador que vai para fora geralmente tem 18, 19, 20. Ou é um jogador muito bom, né? Teve o Claudinho, que foi embora com 24 anos, mas ele fez uma temporada incrível aqui no Brasil, acabou sendo vendido. Então, de novo, são momentos e momentos, né? Diferentes em função de cada jogador e especialmente onde ele joga. Pô, vou pôr meu moleque, tem um moleque de 4 anos, tem que pôr na escolinha, então. Tem que pôr agora. Né? Porque se for pra pensar, você tem que ir comprando, pra quando dar uma porrada, tá posicionado. Então, tem que botar o moleque ali já nessa correria. Cara, sensacional. Eu não tinha essa visão, eu sabia, obviamente, que perto dos 30 eu tava meio cansado um jogador, mas para fazer uma análise, para investir, esse dado já é uma baita de uma aula pro povo. Pra quem pode jogar o Gabigol hoje, pode achar que esse, de novo, sensacional, vou comprar. Né? Mas se você começa a botar todos esses fatores, todos esses fundamentos, pode ser que esteja no valuation caro ali. Porque o jogador, e de novo, tem valuation, o valuation ele muda em função da posição. Tem então, essa. por exemplo, zagueiro, lateral, volante, meia, atacante, ponta, tem tudo valor diferente, né?
Hoje em dia, os pontas têm mais valor do que o resto. Mas é um momento, né? Sim. Agora, o ponta também é um jogador que tem menos vida, porque um cara que tem... Olha o Neymar com 30 anos já não tem mais a explosão que ele tinha com 22. Então, pelo lado, ele já não joga mais com a mesma velocidade que joga o Vinícius Júnior. Sim. Então, ele é obrigado a jogar mais centralizado, porque pelo lado ele não tem mais a mesma velocidade. Então, ele perde valor. O Vinícius Júnior tem 19, 20 anos. Uma máquina. É uma máquina. Então, é isso, entendeu? Então, essas coisas são diferentes. O zagueiro consegue jogar mais tempo, né? Lateral, dependendo da função, é mais difícil. Lateral que ataca, que apoia, né? É mais jovem. Lateral que não consegue apoiar tanto porque não tem mais a mesma força, acaba se tornando mais quase um zagueiro. Então, depende muito da posição e da idade e do que você quer, né? Então, tem que analisar isso em função disso. Tem posição, tem idade, tem time, tem país, onde está. Tudo isso influi no preço. Que time você torce? Flamengo. Pô, nossa, eu achei que você ia fazer uma resenha. Achei que a gente ia ter uma... Não, aqui é campeão da Libertadores de novo, campeão da Copa do Brasil. Aqui é fogo, aqui ganha todo ano, tá difícil. Eu parei de acompanhar o futebol por causa do Flamengo. Tá chato torcer pro Flamengo. não tá difícil. Mestre, cara, antes de qualquer coisa, né, pra gente começar a caminhar para os nossos finais e finalmente, me surpreendi. Eu falo porque você conseguiu juntar duas paixões, né? Uma de, sei lá, 4 bilhões de pessoas, é isso? 4 bilhões de pessoas e agora uma outra que vem sendo cada vez mais cativada, que é a Bolsa de Valores. Então você é um cara genial. Para mim, você foi um dos caras mais geniais que eu tive aqui de frente com o Gui. Num momento que é o único, né, que é esse movimento da Copa do Mundo, você me deixou esperançoso. Eu vou assistir o jogo do Brasil agora com mais intensidade, porque eu vejo que a gente apanhou muito de tudo, né? Então acho que desde a pandemia, nossa, tá sendo difícil bolsa, tá sendo difícil futebol. O futebol mudou muito, torcida. Pra mim não foi. Futebol pra mim tá bom. Que isso. Ganhei Libertadores, você nem pôde ir no Maraca lá pra poder ótimo. vibrar. Então eu vejo que mudou-se muitas coisas. O brasileiro tá bem calejado, apanhou demais. Então acho que você traz nesse podcast um up muito bom para a Copa, para o mundo dos investimentos, e traz um alerta muito importante, né? Porque eu tinha uma visão que custaria muito dinheiro. Sinceramente. Pô, beleza, acho que saberia de um aporte mínimo que seria mais acessível, mas seria um negócio totalmente utópico. Tenho interesse de conhecer mais, então se você puder falar os finais da K10, como é que a pessoa faz esse acesso, como é que é imposto, deixar as pessoas, entre aspas, mais tranquilas para inicializar esse mundão. O microfone é seu para você tentar trazer o máximo de pessoas possíveis e que esteja vencendo a Bolsa de Valores. Aí, se a gente tem hoje 5 milhões de pessoas na V3, que você já tenha 10 milhões de pessoas, porque a paixão nacional, acho que você acertou demais. As pessoas vão mais fácil comprar o Cássio no gol do Corinthians do que um Itaú Unibanco, devido a ver, né, o conhecimento. Então, bora lá, que a gente quer te ouvir. Obrigado. Como você falou, tem 5 milhões de pessoas na B3. Tem 95 milhões de torcedores no Brasil. Tá maluco, alguém? Ou seja, tem pelo menos, se você acreditar que os 5 milhões que investem na B3 são torcedores de futebol, você tem 90 milhões de torcedores que não investem na Bolsa. É muita gente, né? Então, essa é a primeira coisa. A K10 é uma plataforma acessível, né? O nosso endereço lá é www.k10invest.com. Vá lá, faz um cadastro, a partir de R$20 manda um Pix, conta está aberta e você pode começar a brincar ali entre jogadores. Temos hoje mais de 160 jogadores listados, de tudo que é tipo de time do Brasil. Os principais times têm todos os jogadores, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, enfim, Internacional, Grêmio, etc. Bahia, enfim, tem vários times. E o produto da Copa do Mundo, que é um produto que vai durar um mês, porque a Copa do Mundo é um mês, que vai começar, né, agora domingo, que eu convido todo mundo a vir, que eu acho que é bem legal. Eu acho que o bacana da Copa do Mundo, e a gente usa muito isso, todo mundo tem um amigo que sabe tudo de futebol. Sim, então fala para esse cara o seguinte, se ele sabe mesmo, põe R$20 na K10 e vamos ver se ele ganha dinheiro. Sim. Aí ele vai mostrar que ele entende mesmo de futebol. Mostra a boleta. Simples. É só mostrar a boleta lá, fazer a Copa do Mundo e a gente vai saber se ele entende mesmo de futebol. Sensacional. É isso, simples.
Extrato tem? Acho que é a coisa mais tem natural das extrato, pessoas. o imposto é 15%, igual criptomoeda sobre grande capital. Tem extrato, tem a sua carteira, tem as ordens, está tudo lá. É um home broker, é isso. Que isso, hein? Valeu. A Copa do Mundo é nossa! Com a K10, não há quem possa. Eu não encerro sem você falar um pouco sobre o nosso mercado B3, que eu já entendi que você também joga um bolão aí no mundo B3. Falar um pouco do que você está analisando aí dentro do mercado, nessa euforia política, sei lá, dar uma cornetada básica fora do futebol, mas dar uma cornetada um pouco do nosso mercado. E se você atua nele ainda, se é um cara ativão na bolsa, nos investimentos, ou Cara, se você já aposentou. Não, eu sou ativo ainda, mas por estar distante, é engraçado, né? Eu fui operador a vida toda, então eu sempre tive com a tela aqui, cada movimento de 0,0 alguma coisa era um movimento importante. Eu operei muito tempo, eu operei mais de 30 ou 40 países, já fiz muita coisa. Uma coisa que você aprende, uma vez que você se afasta do mercado, primeiro é que tudo passa. O que parece uma crise hoje, amanhã é uma oportunidade. Então, acho que a primeira coisa que eu diria para as pessoas, eu estava conversando antes que eu falei, cara, eu estava sem operar a bolsa há muito tempo quando teve a pandemia. E quando teve a pandemia, que teve aquela queda brutal, eu esperei primeiro dar a queda, etc. Quando eu vi, eu falei, cara, isso é uma baita oportunidade. Fui lá e comprei. Subiu, voltou, eu vendi. E caí fora e estou assim. E uma coisa que é curiosa é que se você olha para a bolsa no último ano, por exemplo, a bolsa não saiu do lugar. É igual 11, 12, 13. Tá igual. E aí você olha assim, não, porque ontem subiu 2, caiu 3. Cara, não aconteceu nada, né? Então, eu acho que a gente vai ter oportunidades. O momento, eu acho que é o momento mais difícil, claro, né? De momento de bolsa, porque você está numa transição, né? Então, você tinha investidores que estavam apostando numa certa coisa, está acontecendo coisas talvez diferentes do que era esperado, então você tem uma troca de dinheiro, né? Tem um dinheiro saindo, tem dinheiro entrando, tem coisa diferente acontecendo. Esses momentos, geralmente, que acontecem ao longo dos anos, são momentos de oportunidades. É difícil eu cravar aqui que a bolsa nos próximos 4 anos vai estar mais alta do que ela está hoje. Eu não sei, não tenho bola de cristal. Entendeu? Não tenho a menor ideia. Agora, a bolsa, se você olhar assim para longo prazo, a tendência é o Brasil melhorar, é o Brasil crescer e você vai ter empresas que vão crescer dentro disso. O problema é quando você olha sempre o índice Bovespa, né? Você tem inúmeras empresas que vão crescer dentro desses últimos 4 anos. Não só Petrobras, Vale e Itaú, né? Não, tem um monte de coisa que vai acontecer. Tem empresa que vai subir muito, tem empresa que vai cair muito. Então você vai ter empresa você vai ter oportunidade de short ou oportunidade de longo. Vai depender do que você analisa e tem aí, né? Tanto na bolsa, como no dólar, como no DI, etc. Eu acho que as oportunidades estão abertas. Eu acho que hoje é um momento de transição, não é um momento de tendência, claro. É um momento de transição que alguma hora vai escolher para onde vai. É isso que eu acho. Mas eu acho que é um momento de cautela, não é um momento de você... ficar aventurando muito ali. Não me parece. Dólar abaixo de 5 ou dólar para R$6? Eu acho que para mim tá mais para 6 do que para baixo de 5. Pô, não acerto uma mesmo, então. Não, eu acho. Posso errar, né? Mas... Tá esquisito, né? Não é isso, cara. Que se você olhar a tendência do dólar, desde que o real foi criado em 94, só sobe. Então, o que te faz dizer que ele vai começar a cair? Não sei. Você teria que ter uma mudança drástica no país do ponto de vista de contas públicas, de dívida, de nível de endividamento, de estrutural, para você ter uma possibilidade de ter um câmbio diferente, uma taxa de juros diferente, né? Você vê, olha como é curioso, não sei se as pessoas param para pensar nisso. O dólar no mundo se fortaleceu porque a taxa de juros nos Estados Unidos foi de 2 para, sei lá, vai para 3,5, 4, o que for. Aí o dólar se fortalece, né? No Brasil, a taxa de juros vai de 2 para 15 não acontece nada. E o dólar sobe, né? Então, você fala, cara, tá estranho, né? Por quê? Porque, na verdade, não é a taxa de juros que retém o capital, né? Se você acredita que, independentemente do nível de taxa de juros, você não vai ter rentabilidade, você vai embora. Sim. É o que acontece. Acabou. Né? Então, é difícil você enxergar um dólar 3. Eu não consigo ver. Eu acho que não. Vai mal uns 4,80. Falo nisso porque... Poxa, 4,80 pode até, sei lá, pinga lá, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que a tendência do dólar é ficar por aí, subir um pouco. Eu acho que é mais isso.
Filhão, a Disney ficou mais longe. Depois desse podcast, a expectativa da família Cunha ir para Orlando já foi pro sapato. Mas é isso, eu vou acertar um jogador também nos próximos 4 anos e vou fazer essa diferença da doleta na K10. Mestre, sinceramente, foi um enorme prazer conhecer você, esse projeto magnífico, que esse podcast vá para milhares de pessoas e converta para as novas aberturas, novos investimentos, por favor. Os jogadores na plataforma são em euros, então você já tem o seu hedge natural ali. Isso, olha lá, sensacional. Toma essa, meu povo, mais uma história sensacional para você compartilhar, aprender, evoluir. E se você é jogador ou amante de jogador de futebol, tá aí mais uma oportunidade para você fazer din-din com esse seu conhecimento. Então, se você gostou desse podcast, não deixe de clicar aqui no botão curtir, clicar e colocar os seus comentários e seguir esse jovem junto com a sua empresa, que os dois movimentos estão aqui para você poder acompanhar cada vez mais de perto e abrir a sua conta. Se inscreva no canal do TC, que daqui a pouquinho já sobe outra plaquinha de conteúdo de Guilherme Cunha. Beijo no coração de todos, fui!